Bom dia e bem-vindas à Manhã Mulher, nossa revista eletrônica. Vamos começar o nosso programa falando sobre os impactos no nosso organismo do estresse inflamatório do nosso corpo, com a doutora Kátia Haranaka. Começamos hoje a nossa pauta em saber como é que os estresses eles se diferenciam. Tudo tem nome e sobrenome e tudo tem uma causa. Até 20 anos atrás, nós da área médica, entendíamos que o estresse era simplesmente psicológico, emocional e que era algo, até uma frescura de uma pessoa que aconteceu um momento na vida dela. Hoje não. Hoje a gente entende o estresse pelo menos sendo dividido em 7 tipos de estresse. Onde, claro, você pode ter o 7, você pode ter 6, 4, 2 e quanto menos tipos de estresse eu tenho, mais saudável eu fico, mais uma sensação de felicidade e plenitude eu consigo ter no meu dia a dia. Porque, gente, problemas todos nós vamos ter diariamente, mas esses problemas podem vir de uma forma suave ou de uma forma pesada. E é óbvio que quando eu tenho alguma dor, a dor, mesmo que você deseje olhar numa lua linda, com dor, ninguém vai conseguir contemplar essa lua linda. Então é por isso que entender o processo, como é que ele acontece, começou por esse de hoje, que é o estresse inflamatório. O estresse inflamatório, ele abre a gama dos 7 tipos de estresse, aonde se você está pegando esse vídeo pela primeira vez, eu oriento que olhe aqui no nosso link e assista esse vídeo que é a base da formação dos 7 tipos de estresse. E se colocar perante ele vai ser um diferencial na sua vida, porque depender de remédios e depender de médicos não é a nossa opção. A dor é sua, é você quem sofre e não é simplesmente um anti-inflamatório ou um remedinho crônico que vai fazer com que você mude a sua qualidade de vida diária. E nós falamos de estresse inflamatório englobando basicamente todas as doenças articuladas, das articulações, seja de uma artrose, de uma artrite, de uma doença reumática, de uma simples joanete, e a gente fala da joanete como sendo algo genético, jamais genético, porque se você não nasceu bebê, criança com uma joanete, desenvolver uma joanete é da genética? Não. O fato do seu avô ter uma joanete não significa que você vai ter. Entender esse processo inflamatório é o que vai ocasionar a deformação dessa articulação, seja como artrite, como artrose ou como a joanete. Todos são derivados de um estresse inflamatório base, onde a base da doença está numa agressão aguda ou crônica. E vocês vão entender no decorrer desse vídeo todo. Aí nós também temos as alergias. Seja uma alergia de dermatite, seja uma urticária, uma acne, todas essas lesões de pele e pulmonar, elas são parentes, né? Normalmente uma pessoa que tem uma asma, uma bronquite, um processo de rinite, ela também tem uma lesão de pele, porque são órgãos que se comunicam e são órgãos que excretam toxinas. Nós trabalhamos no mesmo ambiente, então o estresse em pauta vem com esse objetivo de chegar até o seu conhecimento, até o seu entendimento para te convencer através de processos de eu entendo que eu estou errando nesse alimento, nesse meu, não só no alimento, mas no meu ambiente em que eu trabalho, para eu poder melhorar e neutralizar o máximo possível. Estresse em pauta, ele vem com esse objetivo, entender a causa e mudar. Nós vamos, nesse estresse inflamatório, dividir o vídeo em 2 partes. Exatamente por quê? Porque a intensidade de informação com que vocês estão tendo do que os disparadores, o que causa o estresse inflamatório crônico e quais vão ser as consequências, ela se torna muito importante que vocês entendam. Então é por esse motivo que nós vamos desmembrar o vídeo em 2 etapas. Essa é a primeira parte. Estresse em Pauta, a nossa nova websérie, onde o nosso objetivo aqui com vocês é que a gente entenda a complexidade do estresse, porque como tema, falar simplesmente estresse,
é uma palavra que todos nós sentimos de alguma forma, muitas vezes nós não conseguimos definir o que é, mas em relação ao corpo, esse é o nosso objetivo, fazer com que você entenda que a matriz, que o drive de todo problema que acaba ocasionando no corpo, ela não começa na célula, mas sim ela começa nas nossas energias e nenhuma defesa que está fora do nosso alcance. Às vezes a gente acha isso. Você que está assistindo esse vídeo, eu parei para mostrar para vocês um QR Code que será a nossa oportunidade de um evento presencial. Sim, presencial. E ó, se você já preencheu, fique tranquilo, a nossa equipe entrará em contato. Às vezes a gente pensa, tá, mas se é um trauma psicológico, eu não tenho como resolver. Nós temos como resolver, mas como o estresse não é apenas em relação ao trauma psicológico, ele tem envolto dele vários outros tipos de estresse, onde eles se intercalam, como nós sempre falamos para vocês assistirem o vídeo inicial, porque o vídeo inicial ele engloba os nossos 3 sistemas nervosos e como esses sistemas se interligam entre si. Então, no vídeo de hoje nós falaremos sobre estresse inflamatório. De uma maneira básica, para nós entendermos que isso é o nosso campo elétrico também, o nosso campo eletromagnético, que a gente desenhou no primeiro vídeo, onde eu, como ser humano, né, tenho um campo eletromagnético, energia elétrica, física, e tudo que eu emanar vai voltar. A toda ação existe uma reação. Quando a gente entende isso, nós colocamos aqui que o estresse inflamatório, todo o processo inflamatório, ele começa a partir de um agressor. Quando eu agrido o meu corpo, o nosso sistema imune, a nossa defesa imune vai reagir contra esse agressor. E desse modo, nós vamos ter uma resposta a toda ação de agressão. Eu tenho uma reação no nosso organismo. Vocês precisam se pensar enquanto um indivíduo, mas cada indivíduo ele é composto por várias células. Então, gente, isso faz parte, né? Eu posso dar um chute numa bola contra a parede e essa bola vai voltar para mim. Esse é o nosso sistema orgânico funcionando. Então, quando eu falo em agressores, nós vamos ter nos vários outros vídeos falando sobre os diversos outros tipos de agressores. Mas de uma maneira básica, nós temos o exógenos, o que vem de fora, e toxinas, né? Toxinas são venenos que vêm de fora e venenos que vêm do próprio corpo. Toxinas externas, uma picada de inseto ativa o sistema imune que vai ter uma reação. Inflamação, né? São 5 sinais flogísticos, que é aquela vermelhidão, aquele dor, inchaço e depois a perda da função do órgão, você para de sentir ou sente muita coceira. Quer dizer, essas reações nós podemos ter com uma simples picada de inseto, uma picada de pernilongo, uma picada de abelha. Eu sinto muito essa coisa de picada de abelha. E uma infecção bacteriana que se resolve tranquilamente, mas ela pode vir de forma endógena. Quer dizer, o fato da gente ter uma alimentação ruim, que vai alimentar as bactérias ruins do nosso intestino, aí a gente chama de disbiose intestinal, porque a gente tem uma população de bacterianas no nosso intestino, chamado microbioma, que essa população ela pode ser alimentada com alimentos da terra, os alimentos ditos de Deus, né, as comidas de verdade, ou a gente pode alimentar as bactérias ditas ruins, bactérias, fungos, vírus e parasitas, aonde eles vão acabar liberando substâncias que nós chamamos de LPS, lipopolissacarídeos, que vai acabar ocasionando um outro tipo de reação inflamatória, uma reação imune. Então, toda vez que a gente falar essa palavra aqui, inflamação, é um primeiro aporte
da nossa defesa imune perante o agressor. Doutora, a resposta a esse agressor, ela depende simplesmente do meu organismo ou depende dos fatores externos que vão estar me agredindo? Interessante. Se eu for picada por um pernilongo e você também, o que vai diferir os resultados, as respostas? Vai ser a quantidade de açúcar que eu tenho nesse sangue, então meu estado de glicêmico, e também a quantidade de oxigênio que eu tenha. Quer dizer, quanto mais oxigênio, quanto menos açúcar eu tenho no meu sangue, melhor vai ser a minha resposta a esse fator agressor. Sequência da nossa agressão vem a resposta imune. Aonde acontece essa resposta imune? Ela acontece num tecido chamado tecido conjuntivo vascularizado, conhecido como endotélio. Endotélio. Eu fiz um desenho aqui só para vocês entenderem mais ou menos como é que ele funcionaria, tá bom? Mas é claro, uma forma muito lúdica de pensar. Eu coloquei a corrente sanguínea, o sangue, os vasos, né, as artérias que permeia, que corre todos os nossos órgãos, como o útero, o coração, o pâncreas, os músculos. Uma maneira de vocês verem. Aonde está esse endotélio, doutora? O endotélio é o nosso maior órgão do corpo. É considerado um órgão porque ele produz, ele secreta e ele transforma substâncias. Ele é a interface, ele fica entre os vasos sanguíneos e o tecido do órgão. É nessa região chamada de endotélio que acontece as nossas respostas de imune, de defesa contra esse agressor. Então, olha, no nosso sangue, nós vamos ter neutrófilos, monócitos, linfócitos, eosinófilos, basófilos, plaquetas. Esses constituintes, eles estão no seu hemograma, naquela parte chamada leucograma, a parte branca. E essas substâncias vão reagir com as substâncias presentes, né, os defensores presentes do nosso endotélio, chamados mastócitos, os macrófagos que residem lá, fibroblastos e os linfócitos eventuais, quer dizer, eles não residem, mas eles podem estar presentes aqui. Então, olha como Deus é perfeito na sua criação. Toda vez que nós agredimos, né, seja na pele ou seja pelo intestino, nós vamos ter a defesa saindo do vaso sanguíneo e encontrando essa região endotelial. E é nesse endotélio, nesse tecido conjuntivo vascularizado, que irão acontecer todos os processos inflamatórios que vai acabar ocasionando uma reação aguda ou uma reação crônica, e a crônica se perpetuada por um agressor dia a dia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, nós vamos ter as doenças. Aqui surgem as nossas doenças. A pergunta que vem sempre, doutora, por que o meu corpo, ele coça, em momentos, de repente ele tem uma coceira, ou ele começa a ter lesões de pele, ele incha, os meus tornozelos incha, no final da tarde a minha barriga está estufada, como ela não está de manhã. Quer dizer, essa explicação em relação à agressão e o endotélio, o tecido conjuntivo vascularizado, que está, né, na proteção do que está entrando em contato com o nosso tecido, com o nosso sangue, aí vai estar as nossas reações. Para entender então o estresse inflamatório, a gente precisa entender que essa linha de raciocínio, onde a reação aguda, ela é a menos importante aqui, porque o corpo vai se resolver em horas e até no máximo 2 dias. Entraria também um exemplo, uma queimadura, tá? Uma queimadura por água quente, por óleo. Então, claro, tudo dependendo do seu grau. Mas ele vem de uma forma aguda, onde os processos inflamatórios vão acontecer para sua resolução. Normalmente ele leva para a cicatrização, para o reparo, quer dizer, deu certo.
O nosso problema maior aqui é enquanto reação crônica. Então, estudar estresse inflamatório é estudar essa reação crônica que acontece pelos agressores de serem de uma forma crônica. Nosso desafio de hoje será pegar as receitas de bolos, tortas, o que você quiser. Substituir simplesmente a farinha de trigo por um mix de farinha sem glúten. Esse será o desafio de hoje. Você verá como a receita fica ótima simplesmente mudando a farinha. Estresse em pauta. Compreenda o que causa e mude. E eu vou precisar ir para um rápido intervalo, mas na volta vamos falar sobre candidíase. Não sai daí. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre cabelo. Você sabia que os cabelos quimicamente tratados precisam de um cuidado diferenciado para mantê-los saudáveis? Quando a gente expõe o cabelo a um processo de coloração ou descoloração, é necessário fazer uma reposição de nutrientes para equilibrar o pH do cabelo. O Recovery Reversor Químico da Doce Rosa Profissional contém extrato de caviar, óleo de macadâmia e manteiga de murumuru, proporcionando o rejuvenescimento dos cabelos, devolvendo brilho e elasticidade que foram perdidos durante o processo químico. Ele vai recuperar os danos e balancear o pH dos cabelos, neutralizando todos os processos químicos. Pode ser utilizado logo após os processos químicos para neutralização e também como máscara de tratamento mesmo. Lembrando que é muito importante neutralizar os processos químicos dos fios para encerrar a ação da química e não danificar os fios a longo prazo. Então, sempre que fizer qualquer química no cabelo, utilize o Recovery Reversor Químico da Doce Rosa. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Voltei e, como prometido, vamos falar sobre candidíase com a doutora Ana Lígia Feitosa. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Ana Lígia Feitosa, ginecologista e obstetra, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre os corrimentos vaginais. Bem pouquinho, porque isso é muito amplo, temos vários tipos, tá? Então a gente tem que ver o que realmente é corrimento, que é uma coisa patológica, né, que a gente tem que tratar, que é uma doença, e diferenciar da secreção vaginal fisiológica, tá? Muitas vezes as pacientes me procuram dizendo que estão sentindo que a calcinha fica molhada, que tem uma secreçãozinha ali, né? Às vezes elas até mandam mensagem querendo um tratamento, uma pomada, um remédio, enfim. Todas essas queixas a gente tem que avaliar, tem que ser feita uma investigação completa, porque, como eu disse, são muitos tipos de secreções vaginais que a gente tem, tá? Então eu preciso ver em qual fase do ciclo que você está apresentando para saber se é uma secreção, por exemplo, que está indicando que você está no seu período fértil, para saber se é um período de ovulação, tá? E tem as patológicas, que são as que causam as doenças, e aí essas precisam ser tratadas, tá? A mais comum, que as pacientes mais conhecem, é a candidíase, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da candidíase aqui hoje, que é aquela secreção mais branquinha, tá? Que ela lembra um pouquinho assim um leite coalhado, o aspecto dela, e que dá muita coceira. Então a queixa principal da paciente é que está com coceira, está com ardor e está com essa secreção, tá? Algumas têm outras queixas mais específicas, tá? E outras são essas mais abrangentes, tá? A maioria das vezes esses sintomas sim estão ligados à candidíase, mas a gente não pode simplesmente tratar como sendo a candidíase sem antes avaliar, tá? Então é preciso que seja feito o exame ginecológico para a gente identificar se é isso mesmo, ou se tem alguma outra doença, que às vezes até é uma doença mais rara, mas que pode cursar, né? Pode vir com os mesmos sintomas, tá? Então o importante sempre é identificar e fazer o tratamento correto, tá?
para a gente saber certinho como conduzir. Então, se você tem um tipo de corrimento, tire sempre a dúvida com o seu ginecologista, não se automedique, tá? Não peça, mas a minha amiga estava e falou que usou essa pomada e foi boa, né? Ou não vá comprar o remédio por conta própria, porque pesquisou na internet, alguém falou sobre, e aí você vai usar, porque às vezes você pode até agravar, piorar o seu quadro dessa secreção que está te incomodando, tá bom? Então, ao longo aí dos programas nós vamos falar sobre outros tipos de corrimento, de secreções, mas fico à disposição sempre de vocês nas minhas redes sociais também para tirarmos as dúvidas. E a nossa última dica de hoje é com o Dr. Ricardo Ferraz sobre endometriose. Olá, sou o Dr. Ricardo Ferraz e hoje vamos conversar sobre a endometriose. Tenho como objetivo levar o conhecimento sobre a importância do acompanhamento médico para a realização de exames periódicos que possam diagnosticar a doença ainda em sua forma leve. Isso porque os sintomas da endometriose só podem ser identificados quando a doença já está em um grau avançado, levando riscos à infertilidade para a mulher. Para que você entenda a importância de manter um acompanhamento médico adequado e conhecer melhor essa doença. A endometriose é uma condição ginecológica crônica e benigna, que se caracteriza pela presença do tecido endometrial fora do órgão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a endometriose atinge cerca de 7 milhões de mulheres no Brasil. Alguns dos principais fatores que estão envolvidos com o surgimento da doença são idade, primeira menstruação precoce, menopausa tardia, histórico familiar, sedentarismo e dieta. Apesar de ser comum, a endometriose é uma doença ainda pouco conhecida. Por não apresentar sintomas logo no início, o diagnóstico da doença pode demorar muito tempo, contribuindo para agravar o quadro. Quando os sintomas estão presentes, a mulher pode sentir cólicas intensas, dores no período menstrual, desconforto durante a relação sexual, dor a urinar e evacuar, dores nas coxas e região lombar, aumento da urgência para urinar, constipação intestinal também. Além das dores e incômodos presentes, a endometriose também possui forte relação com a infertilidade. Das mulheres afetadas pela doença, quase 50% delas sofrem com a infertilidade causadas pela endometriose. Ao observar os sintomas relacionados à doença, a detecção para endometriose se torna facilitada. Por isso, em uma consulta médica, o profissional deverá analisar os sintomas apresentados pela mulher. Além disso, como forma de confirmar o diagnóstico, alguns exames devem ser utilizados, como o exame vaginal, que é o exame de toque, ultrassom transvaginal, ressonância magnética, exames de sangue e a videolaparoscopia. Como é o tratamento para endometriose? Para endometriose, inicialmente é indicado o tratamento clínico, com o objetivo de controlar sintomas e melhorar o quadro. São opções para o médico responsável pelo acompanhamento da mulher com endometriose, medicamentos como anticoncepcionais orais, injeções intramusculares ou mesmo o DIU ou implante hormonal. Outros tratamentos que podem também ser utilizados como forma de oferecer conforto e alívio dos sintomas são a fisioterapia, a acupuntura e o uso de analgésicos. Para casos em que o tratamento clínico não apresente resultado, o médico poderá reavaliar a conduta e recomendar a cirurgia. Essa intervenção é indicada para a realização de remoção completa dos focos de endometriose, restaurando a anatomia e preservando a função reprodutiva da mulher. Contudo, é importante entender que a doença não tem cura. Por esse motivo, é fundamental que a mulher realize acompanhamento periódico com exames de rotina. Dessa forma, é possível realizar um diagnóstico precoce que contribua para o tratamento adequado da doença e evite consequências como a infertilidade. Não deixe para visitar seu ginecologista somente quando tiver alguma alteração. Realize os retornos agendados e mantenha a sua saúde sempre em primeiro lugar. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim,
Mas amanhã nos encontramos novamente para mais uma Manhã Mulher. Um grande beijo para você e até amanhã!